Como o narcisista é criado? Olá a todos, me chamo Márcio, sou psicanalista. Bem-vindos de volta a esse canal do YouTube relacionado à saúde mental, relacionamento narcisista e comportamento narcisista. Hoje eu vou falar sobre um tema que me perguntam muito nos atendimentos nas redes sociais. Eu tentei torná-lo o mais abrangente possível, mas tenho certeza de que ainda deixei alguns pontos de fora. Portanto, sempre são bem-vindos comentários e reflexões sobre isso. Mas o vídeo de hoje vai abordar algo que na verdade costumo discutir mais com públicos profissionais. Como o narcisismo se desenvolve? Em essência, como as pessoas se tornam narcisistas? E antes de começarmos, por favor, sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. E voltando à pergunta, como as pessoas se tornam narcisistas? De onde vem esse padrão que atormentam a vida de tantas pessoas? Essa é uma pergunta que aparece muito e eu fico até com um pouco de receio de compartilhar essa informação, porque às vezes o que acontece é que uma vez que as pessoas ouvem essas coisas, quando entendem de onde vem essa personalidade, muitas vezes usam isso para justificar e se compadecer com o comportamento narcisista. Elas dizem coisas como, agora que sei porque eles são assim, meio que sinto pena deles e simplesmente não quero me afastar mais deles. E ótimo! Então você está basicamente se condenando a suportar mais abuso emocional e ficar ainda mais presa. Só posso pedir que veja esse conteúdo como uma forma de informação para ajudar a entender esses padrões. E por favor, que não use isso como justificativa para o maltratamento de alguém em relação a você, ou para o comportamento narcisista, ou para você suportar mais abuso. É importante salientar que ter conhecimento sobre a origem desses padrões não vai fazer mudá-los, porque a pessoa só muda se ela quiser mudar. E o narcisismo e os estilos de personalidade narcisista refletem em grande parte questões de desenvolvimento. Então essas são questões que se desenvolvem na infância. A personalidade narcisista que emerge na idade adulta reflete em grande parte o que aconteceu com a pessoa à medida que ela cresceu, da infância à adolescência. Nossas personalidades começam a se desenvolver desde o dia em que nascemos, de forma bastante constante, até nossos 20 e poucos anos. Durante esses anos, o cérebro passa por uma fase rápida de desenvolvimento ao longo da infância e adolescência. Em nossos 20 e poucos anos, as coisas aceleram um pouco. E acho que é seguro dizer que por volta dos 20 e poucos anos, nossas personalidades ficam bem definidas. Ainda há um pouco de espaço para algumas mudanças, mas ficam bastante estáveis. Então, vamos começar pelos estilos de personalidade narcisista. Os estilos de personalidade narcisista são sugeridos como uma manifestação do que acontece com a personalidade após a exposição a experiências diversas na infância e podem ser uma manifestação de sintomas de experiência pós-traumática. Assim, as crianças e suas personalidades são moldadas através da negligência, abuso e inconsistência. E, de muitas maneiras, alguns padrões observados no narcisismo são consistentes com alguns padrões que vemos em todos os tipos de apresentações pós-traumáticas. Por exemplo, após o trauma, as pessoas podem experimentar coisas como expressão emocional restrita, uma percepção crônica de ameaça, até mesmo impulsividade. O narcisismo também pode refletir uma perturbação no apego. Agora, o apego seguro é como um padrão ouro, é o que esperamos que todas as pessoas possam ter. E os apegos seguros são criados por apegos iniciais. Relacionamentos iniciais com cuidadores consistentes e disponíveis, que dão à criança um senso de segurança consigo mesma e com o mundo, que amam e que promovem habilidades importantes como a autorregulação. O narcisismo não está associado a um estilo de apego seguro, mas sim ao que chamamos de estilo de apego ansioso e evitativo. Isso resulta na pessoa nunca, nem quando criança, nem quando adulta, sentir-se segura em relacionamentos próximos. Há sempre esse vai e vem. Eles estão dentro, estão fora, estão dentro, estão fora. E uma incapacidade relativa para uma proximidade e intimidade profundas e sustentadas. Isso é desafiador, porque ter um histórico de trauma e dificuldades com apego nem sempre é observado em pessoas com estilo de personalidade narcisista. Além disso, pessoas que têm esses padrões na infância nem sempre desenvolvem estilos de personalidade narcisista. Além disso, pode ser difícil estabelecer limites ou se afastar de alguém que teve esse histórico, porque saber que alguém teve esse tipo de história difícil na infância mexe com a nossa cabeça. Ela causa uma dissonância cognitiva. A gente vai ter justificativas, racionalizações e simplesmente faz a pessoa se sentir presa em um relacionamento com o narcisista. Mas, como eu disse, provavelmente a maioria das pessoas que têm esses problemas de apego e trauma na infância não desenvolvem narcisismo. Então não é um caminho garantido. E depois há também a questão do temperamento. Simplificando, temperamento na falta de uma maneira melhor de dizer, a parte biológica da personalidade. Acredita que o temperamento seja herdado e pode explicar por que, desde o início das nossas vidas, ou da vida de um bebê ou de uma pessoa, alguns bebês são mais difíceis de acalmar e outros são acalmados tão facilmente. E durante a infância, enquanto algumas crianças podem ser simplesmente mais difíceis, mais agitadas em termos de comportamento, mais atentas para chamar a atenção, o temperamento pode ser mais fácil ou mais difícil. Em alguns casos, o temperamento pode realmente tornar as coisas muito difíceis porque
Uma criança com um temperamento difícil definitivamente terá uma vida mais difícil. Quando são bebês, suas mães e pais podem ficar frustrados com eles. À medida que crescem, os professores podem não gostar tanto deles. Ou adultos podem achá-los mais difíceis como crianças. E o que isso significa? Isso significa que a criança pode ter uma experiência relativamente desvalidante com o mundo devido ao seu temperamento difícil. E vamos encarar a realidade. Por outro lado, as crianças que têm temperamentos fáceis e resilientes definitivamente têm uma vida mais fácil. Elas podem ser as crianças mais favorecidas porque os pais muitas vezes se sentem mais confiantes como pais com elas também. E elas podem simplesmente ter uma experiência mais tranquila com o mundo porque se adaptam mais facilmente. O temperamento pode ser, em parte, a razão pela qual as crianças são impactadas de forma diferente pelas experiências de sua infância. E é muito provável que um subconjunto de narcisistas adultos tenha tido temperamentos difíceis ou sensíveis quando crianças. Então você pode ver, se essas crianças, além disso, tiverem experiências adversas na infância ou qualquer outra experiência difícil na infância, ou até mesmo coisas como pais distantes, esses filhos difíceis são mais propensos a ter pais distantes, porque a criança era mais difícil. Assim, o pai ou a mãe pode se afastar um pouco ou simplesmente ficar mais frustrado. Essa combinação de temperamento e invalidação também pode aumentar a vulnerabilidade para o desenvolvimento de um estilo de personalidade narcisista. No entanto, existem outros caminhos de desenvolvimento em jogo quando pensamos em como o estilo de personalidade narcisista evolui. Algumas pessoas têm descrito o desenvolvimento do narcisismo como sendo causado por uma simultânea superindulgência e subindulgência dessa criança. Quer dizer, são crianças que são mimadas com coisas materiais, como ir a um parque temático, por exemplo, mas cujo mundo emocional permanece realmente empobrecido. É o equivalente psicológico de se alimentar apenas de besteira. Se você continuasse comendo besteira, não ficaria com fome, mas não estaria nutrido. Para as crianças que são criadas de maneira super e subindulgente, suas necessidades materiais são atendidas, mas elas não aprendem a lidar com suas emoções ou sequer têm suas emoções nutridas. Em alguns casos, podem até ser envergonhadas por terem emoções e não aprendem uma das coisas mais importantes que devemos aprender na infância, que é a autorregulação, a capacidade de gerenciar sentimentos e emoções. Agora, uma proporção significativa de narcisistas pode ter tido pais narcisistas ou pais com características narcisistas, e assim certos elementos do narcisismo, particularmente o senso de direito, a raiva, outras demonstrações regulares de emoção, arrogância, superficialidade, podem ser aprendidos através de algo chamado modelagem, a criança imitando o que vê. Quando uma criança vê algo, tende a repetir, especialmente se vê isso repetidamente. Ela verá o pai gritando com os funcionários do supermercado ou com o garçom do restaurante, a mãe gritando com os atendentes da loja e do hotel. A criança vê isso o suficiente e isso começa a se tornar normalizado e pode, não sempre, mas pode ser espelhado no comportamento adulto. Pais narcisistas e outros pais com estilos de personalidade difíceis também têm limites realmente ruins e o que fazem é quase injetar suas emoções, expectativas, necessidades na criança o tempo todo. Um exemplo simples disso pode ser quando a criança expressa uma emoção. Mamãe, sou triste. E a mãe não diz a resposta certa. A resposta certa seria algo como, oh, querida, isso é difícil. E ela acalma sua filha, abraça e dá à criança permissão para falar sobre isso, reconhecendo que talvez não possa resolver o problema. Mas o que tendemos a ver um pouco mais frequentemente em crianças que correm o risco de desenvolver narcisismo é um pai ou mãe que usa o estado emocional da criança como uma oportunidade para tornar a situação sobre eles. A criança diz, mamãe, sou triste. E uma mãe narcisista poderia dizer algo como, oh meu Deus, essa tristeza, você acabou de deixar a mamãe triste. Quando você está triste, a mamãe fica triste. Uau! O que acabou de acontecer? A criança acabou de aprender que suas emoções são um problema. A criança não quer ter a responsabilidade de deixar a mamãe triste. Não apenas a criança começa a negar e evitar compartilhar suas emoções, mas ela pode nem mesmo entender completamente onde terminam suas emoções e começam as emoções dos outros. E na vida adulta, onde vemos isso acontecer em indivíduos narcisistas, isso se manifesta como narcisista. Novamente, não vendo essa diferença entre ele e os outros, não entendendo completamente como ele impacta outras pessoas, ou simplesmente não tendo compreensão do seu mundo interior. E o exemplo que dei também mostra como tudo isso é complicado. Alguns de vocês podem pensar, caramba, meus pais fizeram isso comigo o tempo todo e agora eu não sou narcisista, mas perco muito tempo tentando cuidar das emoções dos outros e me preocupando com as emoções de todos. Veja, não há caminhos únicos e garantidos, cada um tem sua individualidade, e é aí que o temperamento e todos esses outros fatores se misturam. Nada disso é uma ciência exata. Essa é a parte da dificuldade, e sim, você poderia ter tido um pai ou mãe assim e ser o oposto de narcisista. Então acabamos tendo que reconstruir essas narrativas. Se olharmos para alguns trabalhos teóricos de alguém chamado Winnicott,
ele chama essa experiência de falso eu. É quando o pai ou a mãe meio que insere o eu na criança. Então a criança internaliza as necessidades do pai ou da mãe em detrimento das suas próprias. E esse falso eu no narcisista se descontrolou. É aí que ele internalizou esse pai ou mãe e depois não consegue mais perceber os outros. O amor condicional é um fenômeno ao qual muitas crianças são submetidas. A ideia geralmente começa com o pai ou mãe dizendo eu te amo se, ou eu te amo quando, ou eu só te amo se. E o crescimento pleno em um ser humano requer consideração incondicional. Um pai ou mãe dizendo eu te amo, ponto final. Isso não significa que o pai ou mãe goste de tudo o que você faz, mas significa que o pai ou mãe ama a criança e não confunde a criança inteira com o comportamento da criança. Um pai saudável aplicaria consequências adequadas para que a criança aprenda um comportamento apropriado, mas a criança sabe que é amada, então se sente segura. A busca por validação dos narcisistas é, em parte, um subproduto de receber quase exclusivamente amor condicional. Eu te amo se, eu te amo se você ganhar um troféu, eu te amo quando você vence. E isso é especialmente pronunciado em pais que validam a criança apenas quando ela se destaca, apenas quando ela vence. Esses são os pais que estão sempre na linha de frente torcendo pela criança quando ela ganha o troféu, quando marca o gol da vitória, quando é a número 1 em apresentação de balé, na feira de ciências, no concurso da escola, ou quando ajuda no negócio da família. Sim, esse é meu filho, olha só para ele. Claro, é bom os pais se orgulharem. Eu também ficaria na primeira fila para assistir meus filhos se eu tivesse em um show. Mas essas crianças estão ganhando, se destacando ou fazendo o que o pai ou a mãe precisam. E esse tipo de pai ou mãe, claro, não está presente quando a criança não faz o que eles querem. É tudo muito condicional. E, novamente, sei que alguns de vocês que estão assistindo podem estar pensando, caramba, meus pais nunca apareceram em nada. Teria sido bom até mesmo ter recebido o amor condicional deles, só para saber que eu existia. E eu entendo isso. É uma situação difícil de qualquer maneira. Os pais deveriam simplesmente amar seus filhos. E quando é condicional, quando aparece, então você sabe que o amor que está recebendo é sobre o que você traz à mesa. Isso não é uma sensação agradável para uma criança. Se eles não aparecem de forma alguma, você pode acreditar que nem é digno de qualquer consideração, nem mesmo uma hora do tempo deles para assistir ao seu jogo de futebol ou a sua apresentação na escola. E à medida que entramos mais fundo na era dos pais superprotetores, que protegem demais seus filhos e os isolam de tudo, isso também pode ser um risco para o desenvolvimento de tendências narcisistas que começarão na infância e depois explodirão na vida adulta. Muitos pais cometem um grande erro de tentar proteger seus filhos de qualquer decepção. A infância é onde devemos aprender com as decepções grandes e pequenas. O jogo de futebol perdido, a nota ruim, não ser convidado para uma festa de aniversário, o animal de estimação que morreu, não conseguir entrar no time ou na peça de teatro. Muitos pais veem seus filhos como extensões performativas de si mesmos, e os próprios pais não suportam a decepção que os seus filhos estão passando e tentam proteger a todos disso. E esses são também os pais que tentam manipular as situações para que seus filhos não passem por nenhuma decepção. Eles podem pressionar as escolas, os treinadores, os professores, comprar um animal novo de estimação, logo após o outro ter ficado doente, morrido, falar mal da criança que não convidou seu filho para a festa de aniversário. E eu sei que é tentador. É muito tentador querer consertar tudo para uma criança, porque a gente não quer ver ela triste, mas isso não vai trazer benefício algum para ela. A infância é um momento em que a criança deve aprender a lidar com a decepção em um espaço seguro e amoroso. Mas sabemos uma coisa, narcisistas não lidam bem com decepções. E quando eles são decepcionados, simplesmente não conseguem o que querem, seus chiliques como adultos podem fazer vergonha a uma criança de 3 anos. E uma geração de pais como essa, tentando compensar o que seus próprios pais fizeram de errado, proteger excessivamente uma criança da realidade e da decepção, pode colocá-la em risco, levando essa criança a se tornar um adulto relativamente desregulado e muito mais reativo ao estresse, ambos padrões que vemos no narcisismo. Há definitivamente uma qualidade emocional atrofiada na personalidade narcisista. Por exemplo, a personalidade narcisista é alguém que aos 50 anos continua a funcionar e a valorizar as coisas da mesma forma que tipicamente vemos em um adolescente, e ainda faz birra como uma criança de 3 anos. Eles parecem adultos, muitas vezes têm empregos de adultos, têm coisas de adultos, mas seu mundo interior pode muitas vezes permanecer bastante subdesenvolvido, o que na verdade faz sentido, porque esses diferentes tipos de experiência do desenvolvimento que mencionei, de muitas maneiras os mantém presos. Mas não acaba por aqui, existem mais coisas que podem levar ao narcisismo na idade adulta. O foco externo em como criamos as crianças não ajuda. Os celulares, os videogames, as férias, os dias caros em parques temáticos, e quando você combina tudo isso com um mundo obcecado por redes sociais, a gente está vendo, bem diante dos nossos olhos, adolescentes de 17 anos acumularem uma enorme riqueza apenas por dançar nas redes sociais. O mundo e a economia mudaram. O mundo mudou. E as redes sociais estão piorando as coisas no mundo do narcisismo? Absolutamente sim.
E quando você acrescenta a isso, pais que têm agenda para seus filhos sobre ter sucesso nesse espaço externo, a criança se torna apenas mais um caminho para o pai ou mãe obter validação. A criança se torna uma espécie de extensão do ego do pai ou da mãe. E a criança cresce acreditando que ela é as coisas que conquistou, os troféus na prateleira, em vez de valorizar quem ela é simplesmente como ser humano. Agora, tudo o que descrevi, trauma, apegos inseguros, ser valorizado de forma condicional, inconsistência parental, indisponibilidade dos pais, ser valorizado apenas por características externas, são todas coisas que podem potencialmente fomentar a base do narcisismo, que é a insegurança. Tudo que gera insegurança em uma criança, e essa insegurança pode proliferar sem controle na idade adulta, coloca a pessoa em risco de desenvolver narcisismo na idade adulta. E quando a pessoa, diante dessa insegurança, desenvolve defesas grandiosas como um sentimento de direito, de poder, de merecimento, para proteger essa insegurança central, vemos essa evolução para o narcisismo. Mas, poxa, se tudo que fizéssemos fosse criar crianças seguras, com pais atentos e presentes, as taxas do narcisismo cairiam? Não, isso não iria acontecer. Outra maneira de manter o desenvolvimento e a sustentação do narcisismo é a pura e simples permissividade. Embora isso pareça não fomentar narcisismo na criança, mas pode sim, se a criança for muito mimada. À medida que a criança cresce, se ela for muito mimada, se for tudo sempre muito permitido, esses padrões não são confrontados. Nem na criança, nem mesmo no adulto. A criança vê que os adultos estão se safando e ela mesma pode não ser chamada a atenção por arrogância, agressividade ou birras, especialmente se estiver desempenhando bem. Enquanto estiverem ganhando jogos, sendo a criança de ouro, tirando notas 10 ou ganhando seguidores de TikTok, os pais podem dizer, se dane, o comportamento é irrelevante. E é assim que na adolescência e no início da vida adulta, todas aquelas sementes plantadas na infância podem finalmente se estabelecer. Na ciência, não temos estudos de longo prazo que acompanham crianças desde a infância até a idade adulta e reúnem muitos dados para que possamos entender quais fatores prospectivamente levaram ao narcisismo desde a infância até a idade adulta. Atualmente, o melhor que temos são estudos de casos onde escrevemos sobre narcisismo e aprendemos sobre suas histórias. E o que chamamos de pesquisa retrospectiva, que é quando pedimos aos adultos que nos contem sobre sua infância. Mas nem todos lembram de tudo perfeitamente. Muitas das coisas que mencionei, os eventos adversos na infância, o trauma, o amor condicional e tudo mais, não resultam necessariamente em narcisismo. Podem seguir várias direções diferentes. Pessoas que passaram por tudo que listei neste vídeo podem acabar se tornando adultos excessivamente empáticos, portanto muito vulneráveis a narcisistas. Podem se tornar adultos ansiosos, podem recorrer ao uso de substâncias, podem desenvolver sintomas obsessivos compulsivos, podem desenvolver sintomas pós-traumáticos. Essas coisas não são narcisismo. Então, mesmo essa lista que eu dei pode ou não se transformar em narcisismo. A última parte, e é uma parte importante para encerrarmos, é que você, como adulto, não pode desfazer o passado de um narcisista, a menos que o próprio narcisista perceba que algo está errado. Eles mesmos pensarem, não, isso não está certo. Sem essa autorreflexão narcisista, você não será capaz de desfazer o passado deles, porque essa é a luta. A ideia de que podemos voltar atrás e ser aquele pai ou mãe que ama incondicionalmente e podemos ensinar a bondade que está dentro deles, quebrar os ciclos superficiais e ensiná-los a se autorregular, não funciona assim. Isso deveria ter acontecido lá atrás, quando todos esses caminhos neurais estavam sendo formados. A maioria de nós carrega feridas de infância e essas são nossas próprias cargas a suportar. Outra pessoa não pode consertá-las. Um terapeuta pode falar sobre isso, mas não pode consertá-las. E você certamente não pode consertar isso para um narcisista. Esses padrões narcisistas têm raízes profundas e complexas. Não vejo problema em você entender esses padrões e usar esse entendimento para cultivar empatia e compaixão. Mas vejo isso como um problema se você assistir a esse vídeo e usar essas explicações como uma forma de racionalizar e suportar mais o abuso, dizendo, ele teve uma infância difícil. Você suportar o abuso não vai mudar isso. E quero reiterar um ponto aqui. As coisas que falei aqui, experiências adversas na infância, trauma, problemas de apego, ter seus pais inserindo o seu mundo emocional naquele problema do falso eu de Winnicott, pais com limites pobres, pais que não estão presentes, pais que invalidam, todas essas coisas podem levar ao narcisismo. Muitos de vocês devem estar dizendo, passei por essas coisas e não sou narcisista. Eu sei disso, isso é absolutamente verdade. Na verdade, acho que ainda é mais provável que algum desses padrões levem você nessa direção de não ser narcisista. E aí que está o desafio. Os mesmos padrões que nos tornam adultos ansiosos, que não se sentem suficientes ou que são vulneráveis, são os mesmos padrões que podem levar ao narcisismo. Provavelmente, o temperamento é um fator que pode estar envolvido nisso. Talvez as crianças de ouro sejam mais propensas a se tornarem narcisistas. O bode expiatório com os mesmos pais pode se tornar alguém muito mais ansioso na idade adulta. Nada disso é uma ciência exata. Não tenho dúvidas de que este vídeo levantou questões para você. E, por favor, deixe suas perguntas aqui, certamente podemos fazer mais vídeos explicando sobre isso.
Novamente, entenda que todos esses padrões que podem colocar uma pessoa em risco de narcisismo também podem colocar as pessoas em risco de diferentes problemas. Por isso, aqueles de vocês que têm irmãos podem ter um irmão narcisista e você não ser, mesmo tendo os mesmos pais. Olhe para os papéis que você desempenhou na família. Isso também pode explicar por que você seguiu um caminho diferente, apesar de ter sido exposto às mesmas coisas. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que tenha te esclarecido mais sobre o tema, e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa e de outras séries aqui do canal.